Ó, eu fiz um café. Olha aí. É que eu tô com calor, sabia? Agora deu calor. É que eu tomei café. E ainda agora eu liguei lá pro pai do Benjamin, tá entendendo? Eu falei, ontem eu liguei o dia todo, aliás, o dia todo não, mas as poucas vezes que eu liguei, por que tu não atendeu o telefone? Tu tava onde? Ah, minha senhora, você sabe que a minha vida é trabalhar, preparando uma terra ali pra plantar. Pois é, ó, tá se acabando trabalhando pra Chica, com a Ivone e a Palsa-Chepa dos demônios, Natasha e Jussiane, Domingo, pai da Jussiane, Casadina, Cosadina, e pôs Capetino e o restante das Capetinas. Isso aí que é o trabalho dele lá do outro lado. É igualmente quando ele fazia aqui, ó. Ia pro condomínio, os bicos que ele fazia. Hã? É? E o pouco ainda de alimento que ele comprava, que ainda jogava maldição em cima, aqui atrás ia roubando o triplo do dobro. E tudo colocando esse CPF de humanos para ir matando e roubando. E os capetinos envolvidos no meio. Agora eu fui fazer um frito de trigo. A outra para ali, ah, porque o trigo é meu, o pacote de trigo é meu, isso aquilo. Cara, isso me dá uma raiva muito grande. Comecei a explicar logo umas verdades que vai acontecer com o Josimar. Com o Marconde, Josimar e famílias, com o restante das cafetinas, dos cafetinos que selaram União Casadina, entendendo? É bom que quando morrerem, não vai ser como morrer inocente ou vítima. Porque se eu fosse aquela, então alguém deveria ter falado, André, olha, a Natasha, com a Jussiane, a Zardina, com o Zardino, e as pessoas da família que não foi criada, envolvendo com a família gente da família que tu foi criada, estão armando pra cima de ti. Mas até a morte do homem, que era um santo, que só a Natasha que pesquei com o Eric, a Natasha, o Eric ou outro, sei lá, que tiveram coragem de torturar o homem e degolar, até a morte do homem, jogaram a culpa pra cima de mim. Hã? Dessa morte aí, das outras mortes, tudinho era jogando pra cima de mim. Pois é, mas esse endereço é eu, minha filha, meu filho, e que eu tenho. Esse endereço é meu, que eu tenho 9 filhos e 5 netos. Aí foi atingindo a família de sangue dos pais da minha filha, dos meus netos, já atingindo a humanidade, já atingindo as autoridades no mundo inteiro. Hã? Agora eu tava falando, eu fui criada mesmo pela mamãe e a vovó. Quem teve amor por mim e carinho foi a mamãe e a vovó. Eu não fui criada com a família que eu não fui criada, muito menos Casadina, Cosadina. Eu não fui criada nem pela Francinete Mário da Silva, que é a baixinha, que é minha prima, nem a Chica, que no passado foi minha mãe, que mãe desse tipo da minha vida passada, eu quero a distância. Pois é. É por isso que tava falando que o cara falou, a minha filha é aquela que tá com a palha de dente que cabe oração, e não a Ardina, com a metade do cara. Que ia matar o cara por estar com a identidade dele, a metade dele já se passando por filha da Chica. E dizem que filha da Chica no passado é eu, né? Que agora o filho dela é o Evandro, o Éder e a outra menina que morreu, né? Tu acha que eu quero ser filha da Chica? Então que se poda, vocês estão indo pra cá do caralho. Triste das pessoas da família que eu não fui criada. Olha, ó, feliz das pessoas da família que eu não fui criada que não tá envolvido. E feliz das pessoas da família que eu fui criada que também não estão envolvidas. Aí quando se trata das pessoas da família que eu não fui criada e da família que eu fui criada, que selaram a união, Casadina, Cosadina, vocês vão morrer até de fome. Porque a humanidade, que as autoridades não vão ajudar vocês. A minha filha, meus filhos e até meus netos estão proibidos de ajudar. E com isso, a Zardina, Cosadina, com mais de 78 horas morre de fome, então vão começar a atormentar vocês, e tanto a Zardina, Cosadina e vocês tem que ficar longe desse endereço aqui, desse pedaço de terra com esse endereço. Hã? Então eu tenho amor pela minha mãe e minha avó. Tá entendendo? Porque a família que eu não fui criada, que se uniram com a Zardina, com o Zardino, para enganar quem tem meu sangue, da família que eu fui criada, para escolher a Natasha, com a Jussiane, e como se a família que eu fui criada tivesse que morrer todinho de graça com a família que eu não fui criada, entregando direito para a Zardina, com o Zardino. Pois é, até a humanidade, que as autoridades não vai aceitar e se conformar e
com os seus enterros para entregando direito para Zardina com Zardino por causa da dívida das pombas. Cadê dívida de pombada de pomba? Então esse negócio de sacrificar o palavrão de cu em pomba que é patura, pois é. Eu sou uma herança que não tem nada a ver com pica, buceta e cu, nem certidão de óbito, nem o filme errado, que é o filme da Zardina com Zardino, a humanidade, a sangue que é do nosso sangue, também não tem nada a ver com o filme errado da Zardina com Zardino. Entendeu? Então eu considero a minha mãe e minha avó. Minha mãe, Francinete Moreira Mendes, que está no céu, a minha mãe e minha avó que me criou. Mesmo eu dando a volta pelo mundo, mesmo ressuscitando, mas é minha mãe e minha avó. Nunca coloca aquela carniça daquela Ardina que busca lá na academia Caivone, a Zardina com Zardino, no lugar da mamãe e da vovó. Nunca coloque. Pega a mãe e o pai de vocês, até vocês mesmos. E aí manda a Zardina com Zardino tá lá na frente de vocês para ir acabando e desonrando logo de vez por toda logo. Roubando um pouco de comida que você ainda tem para no teu prato vazio, ainda minhas custas e as custas da minha filha, do meu neto, até as custas do pai do Benjamin, do pai da Vitória. Que as Zardinas com os Zardinos estão engordando até as custas também. Até de sangue inocente da sua mulher que eu fui criada, da sua mulher que eu não fui criada. E cada vez vocês, os capetinos, estão mais mal faladas e mal falados, e o péssimo comentário de vocês, nossa, que horrível, hein? É por isso que as humanos que escolheram a Natasha com a Jussiane, que casaram com a Natasha, a Jussiane, que tiveram que casar com a Zardina, principalmente que está envolvida, e os Zardinos que estão envolvidos. Se vocês, as humanos saírem do filme errado, vocês morrem. Entendeu? Então vocês não têm nenhuma condição de continuar no filme errado, até porque vocês não têm mais nem nome, nem sobrenome, nem um pedaço de terra para viver, nem para morrer. E aí, o que é que vocês vão fazer para continuar ajudando a Zardina com os Zardinos, se nem condição mais de vocês viver nessa área no meu reino, você não tem mais. Então as capetinas, os capetinos e família que selaram a união com a Zardina com os Zardinos, vocês estão mais sujos do que pau de galinheiro. Não é envolvendo esse endereço, eu, minha filha, meus filhos, meus netos, a humanidade, as autoridades que não estão com os endereços assim para ir para ser de conta. Então é isso que vocês têm que usar a inteligência e se tocar. Que a chantagem da Zardina com os Zardinos em cima de vocês, as humanas que se abandonar a Natasha com a Jussiane e a Zardina com os Zardinos, vocês morrem tudo de morte matada, porque enquanto tiverem como se tivesse condição de estar bancando a Zardina com os Zardinos, aí vocês não morrem. Pois é, mas enquanto isso, as crianças, adolescentes, adultos, idosos, que não tem nada a ver com isso, é que estão morrendo. E a humanidade com as autoridades tomaram as providências. E a humanidade com as autoridades, que é a distância de vocês, as capetinas e família, que selaram a união com a Zardina com os Zardinos. Aí vocês, as capetinas e família, estão fazendo a mesma coisa que a Zardina com os Zardinos estão fazendo em cima de vocês. É que se minha filha e meus filhos, e até meus netos, não ajudar a Ivone Capalça, a chefa dos demônios, Natasha e Jussiane, Domingo Casardina com os Zardinos, morre. E se não ajudar vocês também, para vocês ajudar a Zardina com os Zardinos, então minha filha, meus filhos, meus netos ajudar vocês, as capetinas e família, e a Zardina com os Zardinos, aí quem morre é minha filha, meus filhos e meus netos. Aí quando se trata de puxar saco da Zardina com os Zardinos, primeiro que vai morrer é o filho dela, o Mateus com Moisés, a Rencla de Pidela, tudinho estão dando apoio, assistência e proteção para a Zardina com os Zardinos. Então primeiro vai vocês, para ser de conta. As capetinas e família que selaram a união com a Zardina com os Zardinos. Porque vocês não são vítimas, mas nem com nojo. Então vítima é as cúmplices e os cúmplices e famílias que procuraram as autoridades. Então, porque se você fosse vítima, vocês iam procurar as autoridades. E aí? O que é que a Natasha com a Jussiane, Ivone, Josiane, o Domingo, pai da Jussiane, Casardino com os Zardinos, o que é que iam fazer usando o endereço aqui de casa?
Se vocês não tivessem como as pilantras e os pilantras, que são as capetinas, os capetinos e família, que selaram o casadinho com casadinho, como se estivesse dando apoio e ajudando, pois é, mas aqui não é endereço de vocês, não. Hã? É por isso que a humanidade, que as autoridades estão odiando vocês. E o ódio maior é pelos tipos de carniça e bicho que as ardinas com os ardinos. Que vocês deveriam começar a odiar também. E aí? Por que a partir de hoje vocês não mandam a Natasha, a Josiane, Ivone, Josiane, Casadino, dá seu jeito pra viver e sobreviver, atrás de café da manhã, pão, comida, dinheiro, crédito, pra ver se o matar as humanas, os humanos, pra ver se os escapar. Entendeu? Porque se vocês derem a vida pelas ardinas com os ardinos, de qualquer jeito, as ardinas com os ardinos, não era nem pra estar aqui nessa área, nem tem tempo mais de estar aqui nessa área. Pra viver, não. E sobreviver também, não. Hã? Qualquer hora e momento é o pipoca aqui pra trás. Dependendo de ter dois humanos como o Repei atrás e outro ali na academia, que o Domingo a Palsa Chepa dos demônios, Natasha, Jussiane, Casardina, Cosardina e vocês que são as humanas e os humanos, as capetinas, os capetinos, fiquem porcando. Isso é problema de vocês. Que tá como indigente ele também. Então pronto. Então já que por causa do cu da Natasha, da Palsa Chepa dos demônios, que envolve pica, que envolve buceta e cu de ardina, e pica e cu de ardino, vocês os capetinos e as capetinas e família que selaram o Casardina com os ardinos, vocês matam e morrem, então vem tudo aqui pra trás, morrerem junto com as ardinas com os ardinos. Então pronto, cara. É só vocês se deslocarem dos endereços, juntar o restante das ardinas com os ardinos e vir tudo aqui pra trás, e aí vocês morrem todos juntos. É só vocês, que não tem nada a ver desse endereço, eu, minha filha, meus filhos, meus netos. A humanidade com as autoridades que estão com os endereços separados, que não vai passar de conta. Já que pelo que as ardinas com os ardinos, principalmente as ardinas têm medo das pernas, principalmente com vocês matam e morrem, então... Isso é problema de vocês. É o endereço aqui de trás e o endereço que vocês estão. Não tem nada que envolver o endereço aqui de casa. Então quem me criou foi a mamãe com a vovó. Agora por causa das poucas pessoas da família que eu fui criada que tá envolvida, e as poucas pessoas da família que eu não fui criada que tá envolvida, que selaram o casadinho com casadinho, eu vou odiar o restante da família que eu fui criada, que eu não fui criada para odiar a humanidade. Com quem trabalha dentro das minhas autoridades, envolvendo até Polícia Militar, Civil, Federal, Justiça e Governo. Não vou fazer isso, não. Se eu der o desprezo para a humanidade inteira, a humanidade é que perde, não é a humanidade me dando desprezo para me perder. E aí as ardinas com os ardinos querer ganhar, que até vocês, as capetinas, os capetinos, que já estão sem nome, sem sobrenome, então, nesse endereço aqui não tá. Nome e sobrenome de vocês com honra, fartura e fortuna e direito. Tá aqui atrás, porque eles aqui atrás que estão usando o endereço aqui de casa igualmente vocês. Então é justamente essa família que eu não fui criada, que tiveram tanto amor pelas ardinas, com os ardinos, até pela Natasha, com a Jussiane. Então pronto. Vocês já estão com a família... Vocês já estão com as carniças e tudo que não presta, que vocês escolheram. Já que por causa das carniças que não tem nosso sangue, vocês matam e morrem. Então o endereço os endereços das carniças, das carnes podres, das sementes podres, das frutas estragadas, das árvores que não tem dinheiro nem fruto, começa aqui atrás, ó. Começa aqui atrás, por onde tá as ardinas com os ardinos, os endereços que vocês estão. Então pronto. Olha que vocês já deveriam ter vindo tudo aqui para trás há muito tempo para morrer tudo de fome com as ardinas com os ardinos. Que o problema ia ser menor. E a dívida não ia ser tão grande para as ardinas com os ardinos e vocês deixar. E quando se trata desse endereço, para mim, com a minha filha, meus filhos, meus netos, a humanidade, com as autoridades que estão com os endereços separados para ser de conta, não vai picar. Então o que é que vai assumir?
Então, na quarta geração, se as Ardinas tivessem a sorte de nascer que não vai nascer, já iam nascer devendo. Igualmente vocês, os capetinos que selaram a união com as Ardinas com os Ardinos. Vocês, as capetinos e família que selaram a união com as Ardinas com os Ardinos. Por isso que quando a Natasha nasce com a Jussiane e as Ardinas com os Ardinos, já nasce devendo. E aí as humanas que selam a união com as Ardinas com os Ardinos, já nasce devendo também. É por isso que vai ficando só as Ardinas com os Ardinos como se fosse inocente. Fazendo as humanas de besta e vocês com cara de coitadas e coitado querendo ter cara de santas e santos junto com as Ardinas com os Ardinos, tá entendendo? Entendeu? Porque de geração em geração vai ser assim. As Ardinas com os Ardinos já nascem devendo e vocês também. Aí quando o meu pai engravida a minha mãe, que a Ivone descobre que eu tô viva, que envolve as Ardinas com os Ardinos e vocês, aí cresce o olho grande em cima. Cima de direito. Sabendo que vocês, já que já nascem devendo, não tem direito, né? Enquanto não descobre que vocês já, as humanas com os humanos já nascem devendo, enquanto ninguém descobre o segredo do falso filme, porque eu não sou encrotrada pelas Ardinas com os Ardinos e vocês. Aí quando eu sou encontrada que não sou pobre, lá vai as Ardinas com os Ardinos, aí envolve vocês, as humanos. Que aí pronto, é rapidinho que as Ardinas com os Ardinos vai roubando a identidade com nome, sobrenome e honra de vocês, tá entendendo? Como se estivesse devendo para as Ardinas com os Ardinos. Porque já é a terceira geração que vocês têm rabo preso com as Ardinas com os Ardinos. E só quem tem rabo preso com as Ardinas, os Ardinos que são as culpadas, e os culpados é do tipo de vocês, as capetinas e família que selaram a união com as Ardinas com os Ardinos. Que a culpa é das Ardinas com os Ardinos. Esse negócio explica pra ela o que tá acontecendo, que é quase 5 anos esse endereço separado do endereço aqui de trás, dos endereços das Ardinas com os Ardinos, de vocês, as capetinas e família que selaram a união com as Ardinas com os Ardinos. Se esse endereço é separado, quem é que quer? Pelo menos olhar pra esse endereço pra fazer maldade pra minha filha, meu filho e meu neto. Ninguém quer perder nem a vida, né? Então a vida da família inteira, né? Quem que quer perder seu nome, seu sobrenome, suas senhas limpas, suas chaves, suas senhas limpas? Ninguém quer perder o direito nem de um prato da minha comida, da minha outra herança que tá vindo, que as duas, essa agora que estão dizendo que é de irmão meu, de pai meu, que as Ardinas com os Ardinos estão fazendo estrago, matando até as crianças, adolescentes, adultos, idosos, que vocês deveriam prestar atenção e ser mais inteligentes. Vocês, as humanos. E quem tá voltando também com um segredo pra colocar em mim, talvez só eu que vou ver, né? Então as duas, herança eu. E a única que é digna de envelhecer aqui dentro, nesse terreno, embaixo dessa casa de madeira, morrer bem belinha, e podre de rica, junto com a terra, sem dever nem favor, nem eu, nem minha filha, nem meus filhos, nem meus netos. Então a humanidade, quem tá com os endereços separados para ser de conta, não tá devendo.